Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a manifestação do Senhor como Salvador de todos os povos. Para nós, especialmente, que não somos judeus, é motivo de grande alegria. O Messias veio não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Esse episódio narrado no Evangelho de São Mateus, aqui hoje proclamado, expressa exatamente isto. Mateus chama a atenção para o fato de que, tendo Jesus nascido na cidade de Belém, na Judéia, então um lugar preciso, é o cumprimento das profecias, é um descendente de Davi, é da região da cidade de Davi, no tempo do rei Herodes, a referência histórica também concreta, geográfica, histórica, mas não só histórica e geográfica, teológica, porque é a realização da profecia. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Quem são esses magos? No Oriente, na região da Mesopotâmia, havia uma grande tradição de estudo dos astros, né? Então, a ciência daquele tempo, se estudava os astros, fazia-se previsões. Então, nós vemos uma prática científica daquele tempo, e também era uma prática religiosa. Muitas vezes, magos eram também o que? Membros da casta sacerdotal daquela região, outros povos, outras religiões. Mas eram pessoas que buscavam o sentido da vida. Há até quem faça derivar, em certo sentido, a própria filosofia grega, de também ter uma origem lá nessa produção de sabedoria sobre o universo, de reflexão sobre a vida, sobre a natureza, feita pelos magos, não estes, mas os anteriores, né? No tempo de Jesus, havia esse grupo também, já em decadência, não forte, tão forte como fora no passado, mas havia. Era um centro realmente de estudo dos astros, e havia também essa preocupação religiosa. Então, são pessoas que estão movidos pela busca, a busca da ciência, a busca da sabedoria, a busca das religiões. Eles pesquisaram. Hoje, a gente pode até dizer, há poucos dias aconteceu isso também, não é? No tempo de Jesus, a data que nós temos aproximada do nascimento de Jesus, hoje é comprovado que em Jesus houve uma conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno, né? E Júpiter justamente era representado como a divindade maior daqueles povos mesopotâmicos, e Saturno era o representante nos céus, nos astros do povo judeu, né? Então há essa conjunção naquele tempo de Jesus, isso do ponto de vista da ciência, né, da astronomia, e existem outras hipóteses até de uma chamada estrela nova, né? Mas enfim, não entramos por aí, mas para dizer que nada impede que se considere também um fenômeno de ordem natural que aconteceu e que serviu de sinal, né? Mas mais importante não é nem o fenômeno natural. A estrela que se está falando não é só uma estrela de ordem natural, mas é a estrela da graça e da fé, porque eles se moveram não só por um fenômeno, digamos assim, da natureza, mas dentro dessa busca pela verdade, pela busca da sabedoria, pela busca do bem. E chegam com uma pergunta e vão se dirigir àquela região, vão para a capital, vão no palácio, né? Se é um rei, pensaram, nasceu no palácio, né? E a pergunta é pergunta realmente de pagãos. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? O rei dos judeus. Se fosse realmente gente do povo de Israel, eles não falariam rei dos judeus, eles falariam o rei de Israel, né? Essa expressão rei dos judeus já denota que são pagãos. Aliás, Pilatos, quando vai mandar colocar aquele letreiro na cruz de Jesus, vai dizer, e também rei dos judeus, é a afirmação de um pagão. Podemos até pensar na ligação aqui entre os evangelhos da infância e a paixão. Rei dos judeus, a realeza de Jesus e a sua paixão
estão profundamente interligadas. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Há uma passagem no Antigo Testamento, no livro dos Números, que nós até lemos nesses dias que precederam o Natal, nessa Semana Santa do Natal, em que os moabitas tinham contratado um mago também, um sábio do Oriente, para maldizer o povo de Israel, Balaão, E Balaão não pôde maldizer, ele ia fazer isso, mas não pôde, porque a inspiração foi outra, e ele bem disse. E aí tem uma profecia no livro dos Números, no capítulo 24, em que se fala justamente de um rei que vai nascer. Eu vejo, mas não agora, uma estrela, fala de uma estrela, e fala justamente de um rei, de um cetro em Judá, a quem serão submetidas todas as nações. Então nós temos isso já no Antigo Testamento, do livro dos Números. Mateus não cita esse texto. É até curioso, porque Mateus gosta muito de citar os textos do Antigo Testamento, comprovando a sua realização com Jesus. Mas é um texto que está lá e era conhecido, Tanto que nós lemos na liturgia nesses dias que precederam o Natal. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Herodes já era famoso por ser alguém muito cioso do seu poder. Já tinha mandado matar a esposa e 2 filhos, porque ameaçaram o seu poder. Herodes não tinha escrúpulos. Ele fica perturbado com essa notícia, o rei dos judeus. Havia, hoje se sabe também, uma espécie assim de voz generalizada de que havia essa expectativa do nascimento de um rei dos judeus e que reinaria, sobre todos os povos. Lembrei até essa profecia de Balaão, que não é alguém do povo de Israel, era um mago também. Então, reunindo os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ele então foi perguntar onde o Messias devia nascer. Onde que os sacerdotes e os mestres da lei vão pesquisar? Nas Escrituras. Vejam vocês que a ciência dos magos ajudou-os a colocar-se em movimento, mas a ciência dos magos não foi suficiente para reconhecer o Messias. Foi preciso também as Escrituras. As religiões são caminho para Deus, importa que elas sejam fiéis. Então, aqui esses sacerdotes e mestres da lei vão responder corretamente, porque vão consultar o profeta Miqueias, em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Herodes então mostra toda a sua esperteza para conservar o seu poder e em segredo chama os magos e combina com eles, pergunta sobre quando a estrela apareceu, envia-os a Belém e pede que eles tragam depois informações precisas onde está o menino para que ele também pudesse ir adorá-lo. Sabemos que não era essa a sua intenção, Eles ouviram o rei e partiram, e a estrela reaparece, e adiante deles, até parar onde estava o menino. Nós representamos no presépio, os magos, e por isso também representamos às vezes camelos. Aliás, essas figuras todas vão entrando no presépio, tem sua razão de ser. O boi e o burro entram por causa de uma profecia de Isaías, que está lá no 1º capítulo, no versículo 3, que fala que até o boi e o burro conhecem o seu dono, mas o povo de Israel não o reconhece, Então, por isso que o boi e o burro estão lá. É um texto que fala do boi e do burro que reconhece o seu dono. A criação, ela se curva diante de Deus, mas às vezes o povo eleito não consegue reconhecer o Senhor. Eles vão então até onde está o menino, e quando entram na casa, veem quem?
O menino com Maria, sua mãe. Ontem celebrávamos a solenidade da Mãe de Deus, né? É muito importante a figura da mãe de um rei. Mas aqui Mateus sublinha, é curioso que Mateus, que fala tanto de São José, nessa passagem não menciona São José, né? Eles encontraram Maria, o menino com Maria, sua mãe. Mateus sublinha certamente duas coisas: a realeza desse menino e a filiação divina deste menino, uma vez que a Virgem concebeu, né, sem o concurso de José, né, há uma concepção virginal do Filho de Deus. Então o menino com Maria, sua mãe, né, porque o menino é filho de Deus. Eles ajoelham-se diante dele e o adoraram. Depois abrem seus cofres e oferecem presentes que não são práticos, são presentes simbólicos, né? O ouro, incenso e mirra. O ouro, reconhecimento da realeza. O incenso, reconhecimento da divindade. A mirra, o reconhecimento da humanidade que enfrenta o sofrimento. Quando Jesus morre, justamente vão providenciar para o seu sepultamento também mirra, né? Mais uma vez a ligação entre os evangelhos da infância e a paixão do Senhor. Avisados em sonho para não voltarem, Herodes retornam para a sua terra seguindo outro caminho. Então esses magos representam todos os povos não da tradição hebraica, judaica, mas os povos de todas as nações. Representam a ciência, quando ela é retamente usada, quando se perscruta os segredos, as maravilhas da criação de Deus, buscando a verdade e o bem. Há sinais de Deus na criação. Diz um salmo: os céus narram a glória de Deus, né? Um dia ao outro transmite essa mensagem. Não são discursos nem palavras, mas suas vozes se fazem ouvir. Estamos aqui numa cidade marcada pela ciência, uma cidade de universitários, né? Entre fé e ciência não há oposição. Entre fé e razão não há oposição. Fé, ciência e razão retamente utilizados vão nos mostrar que a fé é plausível. Não podem fazer afirmações de fé porque não têm essa competência, mas vão perceber que a fé não se opõe nem à ciência nem à razão. Estes magos representam aqueles que estão perscrutando os segredos da natureza através da ciência. Também eles mostram aqueles que nas diversas religiões, como que as apalpadelas, buscam o Deus transcendente, criador de todas as coisas, sentido da nossa vida. O Papa Francisco tem chamado tanto a nossa atenção para as religiões como caminho e promoção da paz e não da violência. E, inclusive, a intenção para o apostolado da oração nesse mês de janeiro de 2021 é justamente nesse sentido, que nós possamos conviver com os irmãos de outras religiões de forma fraterna, rezando uns pelos outros, fazendo bem uns aos outros. Os magos querem representar também todo esse universalismo. Os magos querem representar todos os povos. Então, meus irmãos, hoje é uma festa de grande alegria. Se na noite do Natal nós celebramos a manifestação de Jesus aos pastores, aos descartados, aos pobres, mas pertencentes ao povo de Israel, agora nós celebramos a manifestação do Senhor a todas as nações. E nós percebemos aquilo que tantos outros perceberam em outros momentos, que tudo converge para o Cristo. Todas as religiões convergem para o Cristo. Toda a verdadeira ciência converge para o Cristo. Teilhard de Chardin, grande pensador cristão, vai falar justamente que o universo, ele é também, tomando de empréstimo a teologia paulina, mas ele vai colocar dentro
da sua perspectiva também científica, é cristocêntrico. Ele vai falar de uma cristofera, tudo converge para o Cristo, para um ponto de amorização. Então, esse colocar-se a caminho, nos faz refletir sobre a nossa vida. Nós temos 3 posturas aqui no Evangelho de hoje, diante do Senhor, que vem ao nosso encontro, do mistério da encarnação. Uma é a de Herodes, que vê o menino como uma ameaça. Vê Jesus Cristo, o Evangelho, como uma ameaça. Ele está tão apegado ao seu poder, que ele não entra nessa questão. Ele quer o quê? Matar o menino. Eliminar o Cristo. Eliminar o Evangelho. É uma postura. Nós temos uma outra postura, a dos sacerdotes e dos mestres da lei, que são consultados para saber onde o menino ia nascer, conforme as profecias. Eles conhecem as Escrituras. Eles são religiosos, mas eles são indiferentes. Veja, os magos fizeram uma viagem dificílima do Oriente até aquela região. Eles estão em Jerusalém, Belém está perto. Eles não se dispuseram a ir a Belém. Aqui não se fala que eles também querem ir ver, pelo menos por curiosidade, que menino é esse, muito menos para adorá-lo. Eles preferem continuar na sua zona de conforto. Tanto Herodes como esse grupo representam os apelos do egoísmo humano. Herodes, pelo apego ao poder, quer manter o status quo. Esses líderes religiosos querem manter a sua vida tranquila e eles querem ter o controle sobre a religião. Uma religião que não incomode, uma religião que não desinstale. É uma outra postura diante de Jesus. E a postura dos magos, aqueles que viram o sinal e saíram à procura, um sinal ainda não muito claro, puseram-se a caminho, buscando. Será que nós, que estamos iniciando o percurso desse ano de 2021, também estamos dispostos a seguir o brilho da estrela do mistério da encarnação que estamos celebrando nesse Natal? E deixar que essa estrela nos guie ao longo deste ano de 2021 por caminhos que nós nem sabemos muito bem, né, quais serão, mas numa profunda confiança em Deus, deixando para trás os nossos apegos, nossos comodismos e partindo. E chegando diante do menino, estarmos dispostos a adorá-lo, que é a postura dos magos, e oferecer-lhes o melhor, ouro, incenso e mirra. Né? O melhor que nós podemos oferecer. Os presentes são simbólicos, reconhecedores da sua realeza, da sua divindade, da sua humanidade redentora para com todos nós. Isso também, de alguma forma, é colocado nas outras leituras. A primeira leitura tirada do profeta Isaías aparece justamente porque fala de uma peregrinação universal de todos os povos para Jerusalém. Celebra a reconstrução da cidade, luzes, né? E fala de povos que caminham à tua luz, de reis ao clarão de tua aurora. Por isso os magos viram para nós reis. Nós falamos festa de reis, né? Reis magos. Essa ideia de reis vem daqui desse texto de Isaías. E fala também dessas pessoas que vêm trazendo os seus presentes. E fala de uma inundação de camelos e dromedários. Né? Por isso é que entra os reis magos para nós também com camelos e dromedários. E às vezes entra até nos nossos presépios. Né? Então os textos vão aparecendo e vão dando esses elementos que depois nós vamos incorporando na nossa iconografia. E por fim, a segunda leitura, São Paulo aos Efésios fala então desse mistério, essa graça que ele teve de ser o anunciador desse mistério, o plano de salvação de Deus a vosso respeito. Eu tive conhecimento por revelação desse mistério, que Deus não fez conhecer aos homens do passado, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, não só os judeus. São associados à promessa, à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Queridos irmãos, é uma alegria sabermos disso,
porque a maioria de nós pertence a esses povos pagãos. Nós fomos incorporados, a promessa também é para nós, né? Que nós hoje estejamos também, como os magos, atentos aos chamados sinais dos tempos, para reconhecer este menino. Olhemos para, por exemplo, o Papa Francisco, que tem nos convidado a esse olhar sobre a criação, Laudato Si, essa sua encíclica que fala sobre o cuidado da casa comum. Essa outra encíclica que fala que somos todos irmãos, chama atenção para a fraternidade universal, para a amizade social, Fratelli Tutti, são sinais dos tempos. Este Papa que está chamando a nossa atenção para sermos uma igreja pobre para os pobres, reconhecendo a presença do Senhor nos pequenos, instituindo inclusive um dia mundial dos pobres. São sinais. Se nós queremos hoje reconhecer o Senhor presente, é preciso que a gente veja essas estrelas, esses sinais. E também nos disponhamos a sair da nossa zona de conforto, a nos colocar a caminho, a não querer uma religião para nosso consumo, mas querer a religião dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, que reconhece a paternidade de Deus sobre todos, a fraternidade universal e Jesus Cristo como o Salvador de todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.